Então, vamos orar, vamos pedir a Deus que Ele possa abençoar esse tempo que nós vamos ter. Amém? Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer por essa tarde. Obrigado por permitir, Pai, que nós pudéssemos estar aqui. E esse tempo, Senhor, oh Deus, nós queremos dedicar a Ti, porque é para Ti esse culto, não para nós. Mas também esse tempo de palavras que vamos ter, nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a abrir os nossos corações, abra o nosso entendimento e ajude-nos, Senhor, oh Deus, a perceber o que vamos partilhar. Eu oro também, Senhor, oh Deus, por mim, peço que o Senhor me use para fazer chegar essa mensagem, Pai. E se está aqui alguém com alguma preocupação, doente, ou talvez uma outra situação que esteja passando, eu quero, Senhor, pedir que o Senhor nesse momento esteja intervindo nessa situação, Pai, que esse seja um tempo onde vamos reservar os nossos corações para ouvir o que o Senhor preparou para nós hoje. Em nome de Jesus, amém. Amém. E assim, antes de começar, como eu estava falando, né, normalmente nós temos partilhado com o grupo dos adolescentes, e uma das coisas que nós temos feito assim, como é dinâmica, mas também entendemos que faz parte daquilo que tem que ser nossa disciplina como discípulo do Senhor Jesus, como cristão, quando vemos, por exemplo, no culto, quando vamos para a célula, quando vamos no discipulado, e nós chamamos isso de controle, né? Fazemos isso de controle. Nesse controle nós controlamos Bíblia, controlamos bloco de nota, e aqueles irmãos também que têm telefone, né? Agora eu vou perguntar, quantos aqui trouxeram suas Bíblias? Levanta a tua Bíblia, você que trouxe a tua Bíblia. Levanta a tua Bíblia. Aqui, uns não estão a levantar. Pode levantar, mesmo ser essa biblinha, essa pequena, sim. Ok. Pode baixar, muito obrigado. Agora, teu bloco de nota. Você que trouxe teu bloco de nota. Ok. Alguns não têm, né? Escaparam. Ok. Agora, aqueles que trouxeram tipo celulares, tem Bíblia, tipo, bloco dele, Bíblia dele está no celular e bloco de nota dele também está no celular. Pode levantar teu celular. Okay. Então a esses nós pedimos que coloquem os celulares no modo de voo, mesmo não estando no avião. Coloque teu celular no modo de voo, só para evitar, né, alguma distração, porque às vezes nós estamos aí, parece que estamos a ler a Bíblia enquanto estamos a responder mensagem no WhatsApp, estamos a responder mensagem de alguém que nos enviou. É só para não criar distração. Isso é uma questão de disciplina, né, que nós precisamos ter, porque esse tempo nós viemos aqui para ouvir a palavra de Deus. Eu penso que isso é bom. Não sei vocês acham que isso é bom? É ou não é bom? É, né? Então faça isso. Pedimos. É só por um tempo. Esse tempo que nós vamos. Ao sairmos depois você pode abrir e vão entrar todas as tuas mensagens. Amém? Então, nesses últimos dias nós temos vindo assim a falar de temas, né? Que temos vindo a falar sobre a questão de edificação. Começamos, o pastor deu introdução a essa nova série e há 2 semanas atrás nós tivemos a oportunidade de estar aqui a aprender com a palavra no livro de Zacarias, né, que aprendíamos que não é pela força, nem por violência, né, mas é pelo meu espírito, é pelo Espírito de Deus. E na semana passada também tivemos o irmão Luiz aqui a partilhar conosco sobre nós sermos vasos, ou o vaso e o oleiro, né? Estávamos aqui a aprender que nós somos vasos, e Deus é esse oleiro que trabalha nas nossas vidas. Estávamos aqui a aprender que nós somos frágeis, né? E também que precisamos aprender a nos entregar a Deus para que Ele possa fazer a sua obra nas nossas vidas. Amém? Então a série ainda continua e essa semana também nós vamos dar continuidade e temos um outro tema que também continua falando sobre a questão da edificação nas nossas vidas. E é algo também que nós temos que ter, né? Então hoje estamos aqui a falar essa tarde sobre a armadura de Deus. Esse é o nosso tema de hoje. A armadura de Deus. E vamos refletir juntos no livro de Efésios, capítulo 6. Para falar sobre esse assunto, vamos refletir juntos na palavra de Deus, lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículos 10 até 18. Capítulo 6, Efésios 6, 10 a 18. Você já está lá? Então, se você já encontrou, diga amém. Quem ainda não encontrou, diga socorro. Podemos ler, né? Então, eu vou ler e você pode acompanhar. Diz assim a palavra de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura
de Deus, para que possais estar firmes contra as astúcias ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica para todos os santos. Amém? Então, obrigado. Então, a passagem que acabamos aqui de ler fala sobre algumas orientações, né, que o apóstolo Paulo estava a deixar para a igreja em Efésios. E são, assim, orientações que ele faz uma analogia, né, acerca da nossa vida e da necessidade de nós vivermos, ou saber que vivemos num mundo onde, entre tantas batalhas, tanto físicas ou sociais que nós temos tido, existem também aquelas que são as batalhas espirituais, né? Então o apóstolo Paulo estava a deixar essas orientações para eles, chamando a atenção a eles que existem aquelas lutas que são espirituais, e para vencer essas lutas nós precisamos nos cingir, ou seja, nos revestir das armaduras de Deus, né? E como conceito, a questão de armadura diz que é um conjunto, né, de vestes que os guerreiros usam para poderem se proteger. E essa expressão também faz menção, né, de conjunto de instrumentos que todos aqueles que são guerreiros precisam se revestir sempre que vão a uma batalha, né? E quando nós pudermos talvez pensar, né? Eu sei que talvez não é muito comum aqui no nosso país vermos assim, né? Soldados revestidos de todas essas armaduras que a palavra de Deus fala aqui, né? Primeiro, por essa questão da nossa polícia, né? De defesa, ou polícia, ou o nosso exército, né? Porque, pelo menos em termos de escalão, onde que eu conheço, eu já ouvi falar que existem polícias de proteção civil, que são esses, né, que nós costumamos ver nas estradas. E depois também existe talvez uma outra polícia que é especial, depois existem os soldados, mas assim eu nunca prestei atenção em ver eles, né, cingidos ou vestidos dessas todas as armaduras que a palavra de Deus está a falar aqui, né? Mas é comum para outros países. Eu estava aqui a ver algumas pesquisas, né, e existem assim países, por exemplo, como Roma, em que o exército tem exatamente essas armaduras completas, o escudo, capacete e tudo isso, né, completo. E um dos outros países também que tem assim um exército bem formado, em algumas regiões, né, é o exército também da Índia. Para talvez os que já tiveram a oportunidade de assistir aquele filme Bahubali, né, vem como, ou podem apreciar e ver como é que eles se vestem, né? Então a palavra de Deus faz analogia a essas armaduras. Nos chama a atenção que essas armaduras Deus nos dá para nós podermos vencer as batalhas espirituais. Porque todos os dias também nós temos tido lutas, né? Para além das batalhas físicas que nós temos, existem também aquelas batalhas espirituais que cada um de nós tem. Só que essas batalhas espirituais nós não vamos vencer com talvez nossas forças ou com instrumentos físicos, né? Por isso a palavra de Deus nos dá aqui esses instrumentos. Então, essa armadura ela é importante. É a armadura, faz assim um todo, né? Um kit, ou seja, a armadura é única
em termos de sua formação, mas ou seja, a armadura ela tem vários elementos. Podemos ver vários elementos. E aqui em Efésios faz menção, né, de cada um. Depois nós vamos falar de cada uma das armaduras. Então, elas são importantes, ou seja, ela é importante para nós. Nós precisamos nos revestir dela, né? E essa é uma das condições que nós, como cristãos, para vencermos essa batalha, precisamos nos revestir. É importante por quê? Porque nos ajuda a nos manter firmes, nos ajuda a nos manter no caminho do Senhor. Então, nós como cristãos, como discípulos do Senhor Jesus, precisamos entender isso e aceitar que eu sou fraco, mas Deus nos dá, ou seja, Deus me dá essa armadura para eu poder lutar nas minhas batalhas espirituais, né? E vamos começar assim, falando um pouco, né, sobre cada uma dessas armaduras e o que nós podemos aprender, ou seja, o que nós podemos tirar também como lição, né, para cada uma dessas armaduras. Amém? Então, eu estava a dizer, elas são importantes porque nos ajudam nos firmam, né? Nos ajudam a nos manter firmes e a permanecer inabaláveis. E a seguir estava também a falar sobre as condições exigidas para essa batalha. Estava a dizer se nós já sabemos que essa batalha ela existe, então uma das condições é nós procurarmos nos revestir. E o que isso significa? Nos revestir significa buscar forças no Senhor. Se revestir significa buscar forças no Senhor. E a palavra de Deus é repleta também de versículos, né, que nos encorajam. Que nos momentos em que nós nos sentirmos fracos, nós podemos buscar forças na presença dEle. Amém? Então, quais são essas armaduras? Ou quais são esses elementos que compõem essa armadura? Então vamos começar. O primeiro elemento que nós podemos ver aí é o cinto da verdade, né? O cinto da verdade. Em primeiro lugar, o que nós temos que ter é que, se estamos a falar da verdade, nós temos vindo a aprender que existe uma verdade. Que essa verdade quem é? Quem é? É o Senhor Jesus, né? A palavra de Deus diz lá em João que Jesus respondeu aos discípulos, né, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então Jesus Cristo é a única verdade. Então, olhando para essa analogia, essa comparação que Paulo estava aqui a falar, nós podemos imaginar então um soldado sem cinto. Porque o cinto como tal, ele é um instrumento que serve para segurar as calças, né? Para os homens também, para as mulheres, né? Porque as mulheres também põem cinto, né? Você consegue se imaginar quando você põe uma calça meio desajustada aqui na cintura, sem cinto, né? Cria um certo desconforto e toda hora andar a pegar, né? Então, mas quando você tem cinto, você sente alguma segurança. E para os soldados, eles, para além de ter o cinto para manter essa segurança, eles têm um cinto também porque serve de apoio para colocar outros instrumentos, né? Se você for a controlar, para alguns que já tiveram a oportunidade também de observar para os polícias, nós podemos ver que é no cinto onde ele coloca o encaixe, onde vai ter talvez uma bolsa para o celular ou bolsa para uma e outra coisa. Às vezes tem é no cinto também onde ele apoia aquela vara dele, né? Que nós chamamos de chamboco. É onde ele coloca. Então, conseguimos ver aqui que é importante. Só que esse cinto, a comparação que o apóstolo Paulo faz é a verdade, né? É a analogia que ele faz. Então, nós temos que nos revestir desse cinto da verdade. Entendemos que a verdade é aquela que liberta. Estava dizendo no princípio que Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós temos que ter Jesus Cristo como única verdade. E uma das verdades também que nós temos é a própria palavra dele, né? Porque não existe nada de errado nela. Ele é a única verdade. Nela nós podemos confiar. Ele é segura para nós confiarmos. E nela a palavra de Deus, ela possui a verdade. Então, também temos aprendido nisso que Satanás é o pai da mentira, né? E às vezes ele tem usado acusações, né, para poder nos fazer desacreditar dessa verdade, para poder nos fazer, aliás, duvidar dessa verdade, né? Então, mas há aqui um encorajamento que o apóstolo Paulo faz para nós, que nós temos que nos cingir com o cinto da verdade. E essa verdade é o Senhor Jesus Cristo.
Se estamos aqui a falar que a verdade é a palavra de Deus, então uma das lições que nós podemos tirar com isso é que nós como cristãos, eu como cristão, eu preciso meditar na palavra de Deus. Porque não tem como eu confiar, não tem como eu conhecer essa verdade se eu não leio, né? Não tem como eu conhecer essa verdade se eu não acredito em Jesus como sendo o único caminho para a salvação. Então, há aqui também algum apelo que fica para nós. Meditar na palavra de Deus e também procurar a tua certeza, né? Você crê no Senhor Jesus, você acredita que Jesus Cristo é essa verdade que a palavra dele diz, você acredita nisso? Então, podemos fazer assim essa introspecção, né, pessoal, e você pode pensar, refletir em torno disso, no que você acredita. No que você acredita. Acreditas? Estás aqui porque acreditas de verdade no Senhor Jesus? Ou estás aqui porque é só um domingo e é aquele domingo que você quer depois falar que foi à igreja? Né? Então, essa é a reflexão que fica para nós nessa primeira armadura, né? Nesse primeiro elemento da armadura. No que você acredita. Amém? E a seguir, outro instrumento também que a palavra de Deus faz menção é a couraça da justiça. E de manhã eu estava aqui e tive a oportunidade também de ouvir o irmão Alegre a partilhar sobre essa mensagem, né? E uma das coisas que assim, eu achei interessante, né? E ele explicava, porque na verdade eu não tinha entendido quando se falava assim da couraça. Mas quando nós falamos da couraça, naqueles tempos a couraça era um instrumento, era um instrumento que era feito de metal. E os soldados usavam para proteger essa parte do peito. Hoje, talvez nós podemos comparar com um colete à prova de balas. Podemos comparar a isso. Então ele protegia essa parte contra os ataques, né, do inimigo. E aqui na palavra de Deus, o apóstolo Paulo faz assim a comparação, diz que é a couraça da justiça. E para nós, o que ela protege? Ela protege o nosso coração. E o nosso coração é lá onde nós encontramos nossas emoções, né? Nosso coração é lá onde nós também encontramos a questão de nossas decisões, nossos sentimentos. E muitas das vezes o diabo tem usado isso. É um dos órgãos que o diabo também tem muitas das vezes atacado, né? O nosso coração, colocando coisas que não agradam a Deus, né? Então, eu como cristão, você como também cristão, discípulo do Senhor Jesus, precisa se revestir dessa armadura, dessa couraça da justiça. E sobre a justiça, o que nós podemos aprender, que Jesus também é nossa justiça, né? E como lição também tem que ser para nós. Se Jesus Cristo morreu para nos justificar, então hoje nós estamos aqui porque Jesus teve que entregar sua vida na cruz para nos salvar. E nós temos que ser esse reflexo de justiça aonde nós vivemos. Nós vivemos num mundo onde, na verdade, a questão da justiça, as pessoas estão assim a esquecer como um dos valores, um dos grandes valores, né, que a sociedade esqueceu. Né? Hoje em dia é muito comum você ouvir que nós estamos a viver num mundo onde a justiça não funciona. Mas estamos aqui a aprender que nós podemos marcar a diferença. Jesus Cristo morreu para nos justificar e hoje nós podemos ser esse reflexo da justiça aonde nós vivemos. Isso significa o quê? Procurar também viver uma vida justa, né? Ser justo com as pessoas. Isso nós podemos também tirar como lição, né? E temos que procurar sempre caminhar em justiça. Amém? Então, vira para o teu irmão que está ao lado e diga para ele: caminhe em justiça. Não ignore essa armadura. Amém? E a seguir também, apóstolo Paulo vai falar de um outro elemento também que compõe essa armadura. Calçados com prontidão do Evangelho da Paz. Quando os irmãos estavam aqui a fazer menção, penso que falaram também do calçado, né? E naquela época também, os soldados, eles tinham esses calçados, eram diferentes. Uma das coisas que tornava assim interessante essa armadura ou esse elemento era que eram sandálias feitas assim especial para combater. Eram sandálias onde por baixo da sola tinham assim cravos, né? Como feitos de prego, que serviam para dar firmeza.
E aqui o apóstolo Paulo faz comparação com a prontidão, né, de anunciar o evangelho. E para associar a isso, nós vamos falar da questão de estar disposto, né, para anunciar a palavra de Deus. Porque essa sim é uma armadura que eu, como discípulo do Senhor Jesus, preciso vestir. Eu preciso estar preparado para anunciar o evangelho. Eu preciso estar preparado para sair, nem que seja também no terreno do inimigo, para falar sobre a palavra de Deus. E muitas das vezes nós sabemos que essas armaduras existem, mas nós ignoramos, né? Ou às vezes não sabemos como usar. E essa é uma das armaduras que você sabe, ou você pode aprender como usar. Se eu tenho esses calçados, então eu vou estar disposto todos os dias a sair para o mundo, a ir falar sobre Jesus. Eu estarei disposto todos os dias a me lembrar daquelas pessoas que também precisam do Senhor Jesus. Porque às vezes nós estamos aqui felizes só com nossa própria condição. É tipo, nós conhecemos o Senhor Jesus, entendemos que recebemos a salvação, né? Somos salvos, mas deixamos de nos preocupar com as outras pessoas que precisam do Senhor Jesus. E é muitas das vezes aquela expressão que o pastor tem usado, né? É aquele crente com os 3 S's, de salvo, satisfeito e sentado, né? Então vem aqui também um desafio e um apelo também ao mesmo tempo para nós, que nós precisamos aprender a ir, a estar disposto para ir anunciar o evangelho em todo lugar onde nós estivermos, né? Estar disposto. Mas para isso eu preciso estar revestido desses calçados do evangelho. Amém? E a seguir também a palavra de Deus faz essa outra analogia de outro elemento, né? Outro elemento que compõe também essa armadura. É o escudo da fé. E vamos juntos refletir na palavra de Deus no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Versículo 6. Diz assim a palavra de Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Mais uma vez. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, um dos elementos que compõe a armadura de Deus é o escudo, né? O escudo é aquele instrumento que os soldados usam para poder se proteger. Naquela altura, talvez uma das funções que servia a se proteger das flechas ou até mesmo das espadas, né? E o apóstolo Paulo então faz essa comparação, traz aqui essa analogia. Escudo que representa a fé, a nossa fé. A nossa fé no Senhor Jesus. E no livro que nós estávamos a ler aqui, no versículo que estávamos a ler em Hebreus, diz que é necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. Creiam que Ele existe. Estamos aqui a falar de fé. Nossa fé nesse Deus que nós estávamos aqui a adorar ou que nós estamos a adorar. Nossa fé no Senhor Jesus. E estamos a falar de fé, a comparação é feita que estamos aqui a falar que a comparação que o apóstolo Paulo faz aqui é o escudo. Então nós também temos que ter ela como aquele instrumento que nós usamos para nos defender, né? E quantos de nós às vezes já nos deparamos em situações onde estão lá pessoas a discutirem talvez sobre crenças, né? E você está ali, você é aquele que ouviu o Senhor Jesus, recebeu o Senhor Jesus, mas é aquele que às vezes fica indiferente. Às vezes você sabe, você acredita, ou você sabe aquilo que você acredita, ou no Deus que você acredita, mas você está lá, porque talvez não quer ser notado, ou tem vergonha, e você fica aquele que
se isola, né? Eu não quero falar disso, eu não quero mostrar. Em situações diferentes é você falar que é cristão, que acredita, mas tem um pouquinho de dúvida e você é inseguro. Pessoas assim facilmente são, assim, acreditam em quase tudo que ouvem, né? Ou se ela ouvir qualquer coisa diferente que ela não tem um conhecimento exato, facilmente fica a balançar, fica cheio de incertezas e coloca em causa a questão então da fé. Então, há necessidade também de nós fazermos essa avaliação para nós. Como é que está a minha fé? Eu acredito no Senhor Jesus? Eu acredito? E a palavra de Deus nos fala, né, que a fé é a certeza das coisas que não se vê. Não estamos a falar somente de acreditar em coisas que podem acontecer ou que Deus pode acontecer. Mas primeiro estamos a falar de você acreditar em Deus. E, mais uma vez, Hebreus chama essa atenção. Se eu me aproximei de Deus, então eu tenho que acreditar que Ele existe. Eu tenho que ter fé nele. Eu tenho que ter fé nele. E essa é uma das armaduras, ou é um dos elementos que eu, como discípulo do Senhor Jesus, preciso me revestir. Porque às vezes nós estamos aqui e não sabemos por que estamos aqui. Às vezes você está aqui ou na célula onde ouve falar de Jesus, mas você ainda não tem essa tua fé no Senhor Jesus firme. Né? Talvez você está há anos a participar das células, a vir aqui nos cultos, mas você ainda não trabalhou isso, né, no teu coração. Essa é a oportunidade também que o Senhor Jesus está nos dando nessa tarde ou nessa noite, né, de poder refletir nisso. E mais uma vez lembrando, nós podemos pedir a Ele para nos ajudar a crer, né? Então, como discípulo do Senhor Jesus, eu preciso também me revestir desse outro elemento, né? Da armadura, que é a fé. Amém? E também outra analogia que o apóstolo Paulo faz aqui, de novo também sobre os elementos dessa armadura, é o capacete da salvação. E esse capacete, o apóstolo Paulo faz comparação com a salvação. O capacete em si, ele serve para proteger a cabeça, né? Para aqueles que andam muito de moto e são muito assim rigorosos em termos de proteção, né? Porque tem muita gente que anda de moto e não é rigoroso, né? Para aqueles que são os mais rigorosos sempre estão lá preparados, né? Tem casaco dele, tem talvez umas botas que ele preparou somente para andar com ele, e tem lá o seu capacete e protege a cabeça, né? E é um dos órgãos também assim do nosso ser que é importante, né? O coração e a cabeça, né? Por isso muitos também costumam nos chamar a atenção que nós temos que proteger a cabeça, né? E o capacete ele nos protege, ele protege a nossa cabeça. E algo também assim a trazer comparação a isso, a nossa mente e na cabeça, aliás, nós encontramos o cérebro e estão lá os nossos pensamentos. E uma das áreas também das nossas vidas que Satanás, que o diabo tem usado para atacar é a nossa mente, né? E o que ele faz? Nós somos aqueles talvez que passamos em momentos a planificar ou a pensar coisas que não agradam a Deus. E a orientação que a palavra de Deus nos dá sobre isso é que nós temos que pensar nas coisas que são do alto. E nós temos que nos revestir desse capacete, não somente para nos proteger da cabeça, mas também para ser aquele que de alguma forma assim nos faz nós não pensarmos nessas coisas que não agradam a Deus, né? E a palavra de Deus no livro de Filipenses 4 diz que tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é de bom costume, isso tem que ser isso que nós temos que pensar. E também a mesma palavra nos ensina que nós temos que buscar pensar nas coisas que são do alto. Por quê? Porque na maioria das vezes nós passamos o tempo a maquinar pensamentos que não agradam a Deus. Passamos a maior parte do tempo a pensar em coisas que não nos edificam. E existe um provérbio, né, que costuma se dizer que mente desocupada é oficina de diabo, né? Então fica também um exercício para nós colocarmos em prática. Comece a ocupar tua mente com coisas que edificam. Comece a ocupar tua mente com coisas que vão te ajudar a crescer. Comece a edificar ou a ocupar tua mente com aquilo que agrada a Deus. Né? Porque às vezes nossos pensamentos refletem aquilo que nós somos.
É tipo, o que você pensa, isso mesmo começa a formar, a construir teu caráter. O que você passa a maior parte do tempo a pensar, isso mesmo começa a construir tua personalidade. Então nós podemos aqui entender como é que esses pensamentos têm assim um poder, né, nas nossas vidas. Então temos que tomar atenção, temos que entender que a cabeça, nós precisamos proteger ela com esse capacete que Deus já nos deu, né? Então passe o tempo lendo a palavra. Passe o tempo meditando, passe o tempo conversando, conversas que vão te ajudar você a conhecer cada vez mais e mais o nosso Senhor Jesus, né? E tenha certeza da tua salvação. Tenha certeza da tua salvação. Porque às vezes nós estamos aqui a falar também que eu acredito no Senhor Jesus, eu estou salvo. Mas como eu estava a dizer quando estávamos a falar sobre o escudo, que é a fé, às vezes tem uns que, vêm aqui, entenderam isso, mas não tem assim essa certeza, né, que eles estão salvos. E você vira para ele, às vezes você pergunta, você está salvo? Se Jesus vir agora, você vai ou fica? Né? E, às vezes as pessoas estão assim, inseguras, né? Não sabem se é isso mesmo ou se não é, né? Mas quero dizer, tenha certeza da tua salvação. Porque esse Jesus que nós estamos aqui a partilhar, esse Jesus é real, né? E a morte dele na cruz foi para nos dar vida, né? E ele é o caminho, ele é a verdade, ele é o caminho a essa salvação. Então, creia nele, tenha certeza da tua salvação. Porque você não está crendo num Deus invisível. Você está crendo num Deus que existe. Um Deus que olha por você, um Deus que é real. Amém? Tenha certeza da tua salvação. E parece às vezes algo pequeno, né? Mas tem afetado muito nossas vidas. Amém? Então, se você talvez duvida dessa salvação, talvez você não tem. Se não tem, você tem como ter. Porque qual é o requisito para você ter essa salvação? Qual é o requisito? Qual é o requisito, irmãos? Eu até já estou a pensar que vocês já são todos aqueles que duvidam, porque não estou a conseguir falar. Nem qual é o requisito? Para ter essa salvação, qual é o requisito? Eu acho que os adolescentes falam mais que os jovens, eu não sei. Qual é o requisito, irmãos? Crer em Jesus, né? Crer no Senhor Jesus como teu Senhor e teu Salvador, né? Esse é o requisito. E não se paga nada, né? Você só precisa com a tua boca confessar e com o teu coração crer. Crer. O requisito é esse. Crer no Senhor Jesus. Amém? Então, mais uma vez quero pedir para você, vira para o teu irmão, diga para ele, tenha certeza da tua salvação. Porque Jesus é real. E Ele salva. Amém? Então, a seguir vamos para o último elemento, né? Que é o sexto. Que é a espada do Espírito. Dentre todas essas armaduras, ou dentre todos esses elementos que nós estávamos aqui a falar, existem uns que nós usamos ou para defesa, mas existem também aqueles que nós usamos para ataque. Eu quero ver talvez se vocês conseguem falar, né? Para um soldado que está assim, tem esse capacete, tem a couraça, tem os calçados e tem a fé, né? Qual seria o instrumento que lhe falta para ele poder contra-atacar? Qual seria? A espada, né? A espada. Então, esse último elemento que nós estamos aqui a falar, ele é importante porque é aquele que nós usamos para contra-atacar. Amém? E a comparação que o apóstolo Paulo faz aqui, ele compara esse elemento com a palavra de Deus, né? A espada do Espírito. Esse é aquele elemento da armadura que nós usamos para contra-atacar. E é a palavra de Deus. Amém? Quando nós voltamos para a palavra de Deus, lá no livro de Mateus, na tentação de Jesus, como é que Jesus venceu Satanás? Como? Com a palavra, né? Com a palavra. Qual era uma das expressões que Jesus usava, ou que Jesus usou? Está escrito.
Mas esse está escrito é porque ele conhecia, né? É porque ele sabia. É porque ele sabia. E, tipo, Satanás falava isso. Se você é filho de Deus, vai, transforma lá essas pedras serem pão. Está escrito. Tá bom. Se você é filho de Deus, salta lá. Porque também está escrito. E Jesus, está escrito. Né? Então nós podemos ver aqui também, é interessante. E nós como cristãos, como discípulos do Senhor Jesus, precisamos ter essa armadura. Porque você não pode só ter aquelas armaduras de defesa e não ter aquela que você contra-ataca. Não é? Senão você só vai ser aquele que finta, e vai chegar uma hora talvez que você vai cansar de fintar e vai ser atingido. Né? Então você também precisa ser aquele que conhece a palavra de Deus e aprenda a usar ela para contra-atacar. Amém? Para isso, há um exercício que eu como cristão também preciso fazer. Ler a palavra de Deus. Porque vão chegar momentos onde talvez vou passar ou estou a passar ou vamos passar por uma tentação. E existe uma palavra na Bíblia que talvez é assim certeira, né? Que você precisa para usar para se defender. E você não conhece. Não conhece porque você não resta tempo com a palavra de Deus. Né? E essa é uma das armaduras assim que nos últimos dias as pessoas assim têm vindo a deixar de lado. Porque por um lado é engraçado, porque estamos a viver uma geração onde é possível agora ter a palavra de Deus, ter Bíblia no celular, né? É possível ter Bíblia no computador, é possível ter Bíblia aonde mais? Tipo, lugares onde é fácil, né? Você pode ter fácil acesso. Com esses avanços da tecnologia, você pode até não carregar tua Bíblia na pasta. Você pode ter no teu celular. Mas estava a dizer, é engraçado porque as pessoas têm Bíblia no celular, mas não lê. Né? É só, para falar, eu tenho Bíblia. É mais um aplicativo que ele tem no celular dele. Não lê. Se tem em casa, é mais um livro da coleção dele. Ou é mais uma mobília, tem em casa dele. Então, somos chamados a atenção também a meditar nessa palavra de Deus. Porque é aquela armadura que nós vamos usar para nos defender. E você não tem como se defender se você não conhece. Quando estávamos aqui a falar de Jesus, Jesus disse, em todas as tentações, Jesus disse, está escrito. Está escrito. E você vai passar por tentações. E você não se lembra, pelo menos assim, né, de nenhum versículo. Como é que você acha que vai contra-atacar o inimigo? E nós temos passado também em situações várias vezes, né, onde pessoas chegam, estão a falar de Jesus, ou talvez estão a blasfemar o nome de Jesus. E às vezes você está ali, e porque também você não tem um conhecimento da palavra de Deus, porque você não lê, só é aquele que vai para a célula e vai para o culto. Às vezes você quer falar, mas você não sabe o que falar. Então, há esse apelo, há essa necessidade de, como cristãos, aqueles que são soldados, precisam restar tempo com a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, andar com ela, memorizar. Lá em Deuteronômio, quando Deus estava a falar para Moisés em relação à palavra de Deus, uma das coisas que Moisés fala lá em Deuteronômio diz que medite nela, né? Medite nela, mas escreva isso. Fale dela quando você estiver a andar, fale dela para teus filhos, fale dela quando você estiver a dormir, fale dela quando você estiver a levantar. E nós também precisamos ter a palavra de Deus como essa arma, né? Como esse escudo. Amém? Então, também assim, depois de falarmos de todos esses elementos que compõem essa armadura, uma das coisas também que nós temos que pensar é como devemos nos revestir. Como devemos nos revestir. E se voltarmos juntos no livro de Efésios, que estávamos a ler, no versículo 18, vamos voltar mais uma vez para o Efésios 6, versículo 18. Sobre como devemos nos revestir, né? A palavra de Deus diz assim: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém?
Então, para além de nos revestirmos de todos esses elementos que nós estávamos a falar, que compõem a armadura, existe algo ainda a acrescentar que nós precisamos fazer. Ter uma vida de oração. Ter uma vida de oração. Orar sem cessar. Amém? Orar sem cessar. E o que nós temos que acrescentar, depois de nos revestirmos dessas armaduras, depois de termos elas, nós precisamos ter também uma vida de oração. Porque isso é o que nos mantém em contato com aquele que é o nosso mestre. Isso é o que nos mantém em contato com aquele que é o nosso líder. Isso é o que nos mantém em contato com aquele que é o nosso capitão nessa batalha. É Deus, é o Senhor Jesus. Então, você não tem como ouvir as ordens ou as orientações do teu líder ou do teu capitão, né? Você não tem como, se você não orar. Porque por meio da oração nós aprendemos, nós falamos com Deus, mas também Ele fala conosco. Amém? Então, nos nossos dias nós temos tido nossas lutas. Tanto físicas, né? Aquelas que nós conseguimos encarar frente a frente, tanto as sociais, né? Também talvez podem fazer parte dessas físicas, mas existem essas batalhas espirituais. E essa tarde o Senhor, já temos a oportunidade de ouvir essa palavra, né? Que fala sobre essas armaduras. E que nós como discípulos precisamos nos revestir delas. Mas o que tem acontecido, como eu estava a dizer antes, é que nós até temos conhecimento. Sabemos que essas armaduras, elas existem. Mas nós muitas das vezes ignoramos elas. Então hoje estamos a ter de novo essa oportunidade de ouvir. Isso é algo que nos edifica, é algo para nos edificar, é algo para continuar, aliás, a nos edificar nessa nossa caminhada com o Senhor Jesus. É tipo, se você ignora isso, então você não tem como vencer essas batalhas espirituais. Porque quando estávamos a ler aqui em Efésios, diz que nossa luta não é contra a carne. Não é contra a carne. E você não tem como vencer essas lutas que não são contra a carne se você não se revestir. Nós temos tido as nossas lutas pessoais. Você conhece quais são as lutas que você tem tido espirituais. Mas também você conhece quais dessas armaduras que você tem ignorado, você tem deixado para trás. Às vezes ignoramos porque pensamos que sozinho podemos, que somos capazes. Mas estamos aqui a aprender que não é assim que temos que viver. O apóstolo Paulo estava naquele tempo a deixar esse apelo, esse encorajamento, essa orientação para a igreja em Efésio. E hoje nós estamos a ter a oportunidade de ouvir essa palavra. Talvez aqui estão pessoas que receberam o Senhor Jesus há muito tempo, já têm um longo tempo de caminhada com Ele. Talvez também aqui estão pessoas que talvez é a primeira vez a virem, então também pela primeira vez a ouvir uma mensagem parecida com essa. Mas estamos aqui a aprender que existem essas batalhas espirituais. E só nós vamos vencer quando nos revestirmos dessas armaduras. Nós não podemos ignorar isso. Então, seja um cristão que procura conhecer assim, de forma profunda essas armaduras, esses elementos dessa armadura. Seja um cristão que sabe que Deus nos deu essas armaduras para nós podermos combater nessas batalhas espirituais e procure se revestir delas. Às vezes também nós ignoramos porque pensamos que a tal situação que estamos a passar é pequena. É possível eu vencer. Talvez só depois de você cometer o erro, talvez depois de você pecar é que você entende que você precisava de uma orientação. Mas isso aconteceu porque você ignorou. Né? Então, vamos também aprender que quando estamos a enfrentar essas lutas, não podemos medir elas. Não podemos medir elas. Porque às vezes podemos pensar que elas são pequenas, mas por serem pequenas, às vezes nós deixamos elas nos destruírem. Amém? Então, essas armaduras existem. E você conhece quais são as tuas batalhas espirituais. Você conhece quais são as tuas batalhas físicas. As físicas, como eu estava a dizer, é fácil você mencionar. Hoje em dia é muito fácil ouvir assim, né? Para os jovens, que é a maior parte que está aqui, né? É muito fácil ouvir a dizer assim, eu já terminei faculdade, agora estou na batalha.
né? Estou na batalha. E essa batalha é de o quê? Está a procurar emprego, né? Está a procurar emprego. Ou amanhã essa hora não vai dar, para estarei na batalha. Estou a batalhar. Às vezes está a procurar dinheiro ou faz alguma coisa que lhe sustente, né? Essas são aquelas que nós podemos ver e podemos assim falar pelo nome. Mas também existem essas espirituais. Existem essas espirituais. Às vezes nós estamos a passar por situações de falta de fé, né? Às vezes nós estamos a passar por situações emocionais. Às vezes nós estamos a passar por situações que talvez falta de dúvida, ou uma situação que envolve assunto de doença, envolve mesmo o mundo espiritual. E hoje estamos aqui a aprender que temos como lutar. Temos como lutar. Amém? Temos como lutar. E é possível vencer essas batalhas. Porque se não fosse, então, o apóstolo Paulo não ia falar disso. Amém? Então, levanta do teu lugar. Vamos ter esse tempo, né? Assim, parar na presença de Deus e dizer: Senhor, primeiro me perdoa por todas as vezes que eu ignorei essa armadura. E hoje me dê essa oportunidade de eu aprender, né, a dar meus primeiros passos. Me ajude a dar os meus primeiros passos, a me revestir dessas armaduras. Parar na presença de Deus, entregar aquelas que têm sido talvez tuas lutas, tuas batalhas espirituais. Colocar isso na presença de Deus. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer por essa palavra. Muito obrigado, Senhor. Entendemos, Senhor, que é uma palavra que não veio em vão. Talvez se veio é porque nós precisamos, ou sabemos que ela existe, mas às vezes nos esquecemos. Mas hoje o Senhor está trazendo ela mais uma vez para nós. Porque é necessário também para nós, porque precisamos continuar a caminhar nessa vida de edificação. Senhor, nós pedimos perdão por todas as vezes que ignoramos isso. Todas as vezes que ignoramos, Senhor, as armaduras que o Senhor nos dá. Mas nessa tarde, Senhor, pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a nos revestirmos, Senhor, desse cinto da verdade, dessa couraça da justiça, desse calçado de prontidão para o evangelho da paz, desse escudo da fé, desse capacete e dessa espada, Senhor. Porque a Tua palavra nos ensina que a nossa luta não é contra carnes, não é contra o físico, mas é contra espíritos e potestades, Senhor. Nos ajuda a entender que é uma batalha espiritual que nós temos tido todos os dias. Todos os dias. Mas às vezes, muitas das vezes, nós saímos sempre derrotados, porque não procuramos nos revestir dessas armaduras. Ajuda-nos, Senhor, hoje a tomar uma nova posição, Senhor, como Teus filhos, como discípulos, mas também como Teus soldados, porque se estamos a falar de armaduras é porque também nós somos soldados, temos essas lutas, Senhor. No nome de Jesus. Oramos, Senhor, ó Deus, por todas aquelas que têm sido as nossas lutas espirituais. De várias formas que Satanás tem assim nos atacado, no nosso coração, a nossa mente. Pai, essa noite nós estamos vendendo isso. E pedindo, Senhor, ó Deus, que o Senhor nos ajude a tomar uma nova posição. A usar, Senhor, ó Deus, ou a combater esse combate com essas armaduras que o Senhor nos dá. No nome de Jesus. E nós falamos aqui, Senhor, ó Deus, da fé, da salvação, Senhor. Falamos também da verdade. Às vezes nós temos duvidado, Senhor, dessa palavra.
Mas pedimos, Senhor, oh Deus, essa tarde que o Senhor possa nos revelar, revela ela em nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, oh Deus, a trabalhar nossas convicções em Ti, Senhor Jesus. Se em algum momento nós duvidamos da Tua palavra, duvidamos da nossa salvação, duvidamos, Senhor, de quem Tu és, duvidamos do Senhor Jesus como o único caminho para a salvação, essa noite, Senhor, oh Deus, nós estamos pedindo, Senhor, ajuda-nos, trabalha a nossa convicção em Ti, Senhor, oh Deus. Trabalha, Pai. Trabalha no nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. E nós não queremos, Senhor, oh Deus, viver só a lamentar, porque às vezes é o que temos feito. Lamentar sobre as várias batalhas que temos tido e o diabo conseguiu nos derrotar, porque nós não usamos essas armaduras. Nós queremos pedir, Pai, que isso não faça parte de nós. Isso não faça parte de nós, Pai. No nome de Jesus, ajuda-nos a nos revestir, Senhor. Em Teu nome, Senhor Jesus. Glórias a Ti, Pai. Amém. E enquanto nós oramos, vamos adorar o nosso Deus. Mais uma vez, essa é a oportunidade que temos de estarmos na presença dEle. E a palavra de Deus nos diz que Ele é Espírito, né? Deus é Espírito. Importa que todos aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. E essas batalhas também são espirituais. E esse é o lugar onde nós podemos buscar juntos, né? Ele. Então, vamos aproveitar esse tempo que estamos aqui juntos para orar, para interceder sobre aquelas que têm sido nossas lutas pessoais, mas também para lhe adorar. Amém. Eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está